Declarar, estendendo sua mão direita sobre a vida do seu irmão, declarar um dia abençoado para ele, ao lado, na frente, um dia abençoado para todos, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis sentar, amados. Glória a Deus. Sentai-vos. Você já deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 78. E antes de nós fazermos a leitura, quero dar algumas orientações básicas, mas importantes para nós nos envolvermos melhor com a IBD e compreendermos a dinâmica. A cada semana é um desafio, e a gente procura superar cada um deles. Evidentemente que se nós tivéssemos todas as condições técnicas e a nível de equipamento, ofereceríamos o melhor a partir da minha pessoa e de tudo que a gente tem como recursos humanos, recursos técnicos, recursos de instrumentos. E é evidente que quando nos encontramos no local onde é oferecido e a pessoa tem essa habilidade, tem também toda essa formação de poder transmitir com uma tecnologia, com os recursos que ele tem domínio, mais facilidade, e estudar as maiores possibilidades no nosso aprendizado. Isso a gente pode encontrar nas palestras, nos seminários, que muitos de vocês já devem ter participado, e os recursos são mirabolantes, são coisas assim que você fica espantado com a tamanha facilidade daqueles que possuem tudo aquilo em suas mãos, tanto o valor humano como o valor de um recurso técnico, de um equipamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos observadores e a cada domingo a gente percebe o desafio de transmitir, ao mesmo tempo, atender aquele que está presente, o presencial, e aqueles que não são presenciais, que vão se valer a partir da segunda-feira, vendo a gravação. E aí, quem não está presente tem essa facilidade de poder detectar e observar o grau de insatisfação ou de satisfação, isso é natural. Só que do lado de cá, quem vive os bastidores sabe das necessidades que a igreja tem. A igreja necessita de muitas coisas. E nós só queremos oferecer o melhor, não tenha dúvida, nós só queremos oferecer o melhor. E para oferecer o melhor, é preciso todo um aparato, toda uma assessoria. Não pense você que alguém que vá transmitir o melhor audiovisual vai fazer de qualquer maneira. Eles sempre procuram estabelecer aquilo que vai verdadeiramente impressionar, agradar e dar toda a satisfação necessária. Então é muito bom vir as críticas, quando as críticas apontam para uma melhoria, para uma construção de valores, e assim a gente agradece. E é através das críticas que a gente vai procurando trazer um recurso mais a contento, ou que possibilite um melhor desenvolvimento das ideias. Hoje nós iremos utilizar, evidentemente, da tela, de um recurso maior, que é atender tantos aqueles que estão presentes, como aqueles que vão participar daquilo que foi gravado, daquilo que já se passou, mas pode tirar o maior proveito. Eu estou gastando esse tempinho, você que está me ouvindo, e você que está aqui presente, para poder dar uma explicação. Quisera que eu tivesse a formação de muitos que tem aqui, tem um domínio enorme com equipamento, mas isso depende também do tempo, e o meu tempo não é só para se dedicar à IBD, nós temos uma semana de empenho e dedicação com muitas coisas, e é por isso que eu sempre tenho dito, você quiser passar um dia comigo na direção da igreja, você vai ver quantos desafios, mas a gente procura dar o melhor. Por isso agradeço toda a equipe, especificamente a citação do Fernandinho Beracel, que eu chamo de Beracel, mas seu sobrenome tem lira, tem mata, tem céu, tem tudo, né? Tem água, tem tudo. Eu quero agradecer porque ele se disponibiliza, uma só pessoa, para poder me auxiliar, junto com o Mateus, e também atender a igreja, ver a igreja limpa, ver a igreja cheirosa, ver um copo descartável, ver a água, a parte elétrica, tudo fora
o instrumento, fora a sonoplastia. Então, só num ombro de um homem só, durante a semana, é muito complicado. Então, a gente tem que se desdobrar para poder atender a necessidade dos irmãos. E como nós queremos sempre, desde quando eu conheci Jesus, querer dar o melhor, a gente vai procurar dar o melhor. Então, hoje, nós vamos nos utilizar, só que usando uma orientação mais alcançável, mais visível, mais explicativa, mais possível de você compreender, porque quando a gente escreve no quadro, e eu pude observar isso na gravação, fica distante, a voz às vezes não sai boa, bem audível, bem esclarecida, e também ao escrever no quadro, você tem que dominar uma série de outras coisas, a palavra, o que vai ser transmitido, a expectativa das pessoas e a gravação, para você não deixar nenhuma lacuna, nenhum furo, porque é fácil dar um dislike diante de um dislike, eu não gostei, é fácil. Agora, do lado de cá é possível a gente vir para o lado de cá, para o altar, amém? Venha para o altar e venha compreender o que todos nós passamos dia após dia. Então, eu quero chamá-los para o Salmo 78, para fazer uma breve reflexão, e hoje nós vamos procurar se utilizar de uma linha cronológica, porque sempre disse isso, a EBD não pensa eu dar pirueta, nem falar em línguas, eu vou pedagogicamente, a não ser que o Espírito queira fazer isso, mas o Espírito profeta está sujeito a quem? Ao profeta. Então nós precisamos desenvolver toda uma dinâmica, e essa dinâmica precisa obedecer sequencialmente uma orientação bem pedagógica, pautando, mostrando, porque aqui é como se fosse uma classe, é uma sala de aula. Então, claro que é evidente, eu não vou jamais deixar que, na minha liberdade, o Espírito não venha atuar. Ele pode parar a aula e aí haver o que ele bem entende, mas é preciso a gente se preparar, se planejar, para ver o que pode ser possível, que os amados tenham uma condição de captar esse ensino da escola dominical. Então, vou usar hoje toda uma orientação cronológica, porque há uma fraqueza enorme, há uma insuficiência no nosso aprendizado. Por exemplo, se eu perguntar, quando que começou o mundo? Você, pitombas, como é que começou o mundo? Tá, em que dia que Adão nasceu? Eu vou colocar aqui, que dia que Adão nasceu. Mas como é que é isso? Ué, tem que se estudar. Você vai pegar a Bíblia, não tem. Então, existe a Bíblia de orientação cronológica. Agora, são poucos que se utilizam dessa Bíblia, e ela não está tão disponível assim. Ela é escassa. Então, para quem estuda, para quem quer um aprofundamento, eu quero levar sempre a igreja um aprofundamento, porque eu tenho que saber de data, para poder você saber, exemplo, quando é que se descobriu a roda? Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Ué, como é que o povo atravessou o mar? Foi de carroça, então a roda foi inventada. Ué, como é que se utilizaram a espada? Qual a idade do bronze? Qual a idade do ferro? Tem que se descobrir. A Bíblia fala sobre isso? Não, mas como a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem toda uma orientação histórica. Então, quando a gente vai estudar o povo de Deus atravessando o deserto, passando pelo Mar Vermelho, e aí você vai encontrar Mara, mas por que eu tenho que saber disso? Para que cada um de nós, a partir de mim, a partir da minha pessoa, você tenha a garantia de que você está estudando algo com fiabilidade, com fonte segura. Então, tudo que a gente está passando, vai passar hoje, são fontes seguras, são de pesquisadores, são de estudiosos, são pessoas extremamente renomadas, que dominam esse assunto, e nós precisamos pesquisar, estudar, e não vai para a internet que você não vai encontrar isso. Se você for para a internet, pouquíssimas coisas. Agora, tenha um cuidado de você, por exemplo, que eu vou mostrar hoje datas, vou para a internet. As datas que eu estou passando hoje são as mais seguras possíveis. É um traço, convergência de várias informações para poder culminar naquilo, ou seja, centralizar, apontar a data mais precisa. Quando eu tenho uma informação de data, quando eu tenho uma orientação cronológica, eu me situo na história. Por que nós estamos vivendo o segundo milênio na era cristã? Alguém sabe disso? Porque começou com Jesus,
Mas quando que Jesus nasceu? 5 depois de Cristo. Ué, como é que uma pessoa pode nascer depois dele? Então são questionamentos que a gente tem, por isso que hoje eu vou pautar a transmissão ou a aula, dando uma orientação cronológica, tudo voltado para Mara. O nosso foco é Mara. Mas quando que aconteceu Mara? Se eu perguntar, quando que aconteceu Mara na vida do povo de Deus? Qual foi a data? Não está escrito na Bíblia. Mas existem pessoas que estudaram, que pesquisaram, que se debruçaram, que escavaram, os arqueólogos fizeram todo esse trabalho, acharam vestígio, e durante todo um processo de pesquisa, eles identificaram a proximidade da data e qual a razão de eu saber isso, para você, quando ler a Bíblia, saber em que época foi isso, o que aconteceu, amém? Então lá no Salmo 78 diz o seguinte, no verso 1 ao verso 7, escutai meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou nossos pais, que as ensinasse a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantasse e a contasse a seus filhos, a fim de que pusesse em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Coloque o foco no verso 6. Tudo que a gente aprende é transmissão de um para com o outro. Qual era o papel fundamental dos hebreus? Nunca esquecer do que Deus fez. Então, quando não se tinha escrita evidente, o que eles faziam? Eles, através dos cânticos, da musicalidade, eles transmitiam os filhos, até porque a música se grava em relação aos refrões. Tudo isso faz com que absorve, facilita o processo de aprendizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que está acontecendo é que a nossa geração, aliás, a geração atual, não tem muito interesse no ensino da palavra. E se nós como pais, tanto pais no sentido de geradores dos filhos, como geradores espirituais, eu posso ser um líder, e um líder tem essa incumbência de ser um pai espiritual, de transmitir para que as gerações vindouras não fiquem nesse vazio, nesse vácuo. Então a gente tem observado, muitos têm observado, que não está havendo o devido cuidado de transmitir a palavra como está escrito e como deve ser revelada. Então vocês, cada um de nós, estamos vivendo momentos incomparáveis, porque o que nós estamos sendo ministrado não se encontra nos nossos acervos, na nossa biblioteca. Não se tem se ocupado a estudar o comportamento do povo de Deus no deserto com aplicabilidade, com aplicação para a nossa vida. Lembre-se que as 42 estações, dentro dos 40 anos, aponta para um estágio da sua vida. Então você vai encontrar esses livros? Não vai. Porque hoje, praticamente de cada 10 livros que se lançam, 80% dos livros é voltado para autoajuda, estimulando a você a ser próspero. Não há todo um cuidado para que você conheça, e aí vem o que Jesus disse, conhecereis a verdade. Então a libertação de muitos aprisionamentos que a gente tem, da nossa formação, da nossa cultura, da nossa herança familiar, e isso bloqueia de nós termos um melhor desenvolvimento das ideias à luz da palavra de Deus. Então, esse Salmo 78 é um salmo que faz com que a gente desperte e veja a preocupação do passado em transmitir o ensino. Então, o que nós estamos fazendo é transmitindo, só que num outro nível. No nível hoje, nós vamos parar o que ficamos na semana passada, que algumas pessoas ficaram meio perdidas, quando a gente explicou a Trindade com a oposição, com a rivalidade da Trindade satânica. Nós mostramos Pai, Filho e Espírito Santo no ato
de Mara, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem lembra? Estão vendo? Se a gente não desenvolver as ideias, vai ficar apenas um ensino isolado, restrito àquele dia, comparando com a rivalidade de Ísis, estão lembrados ou não? De Ibis, a ave, de Apis, o deus Apis, e o Suboque, o jacaré. Quem está lembrado disso? Então, se você só vem um domingo, você vai ficar perdido. Então, se você não vai para a sala de aula, você pode até hoje ter uma formação que não requer sua presença, como muitas faculdades. Eu reprovo isso. O aluno tem que estar presente, porque a questão não é só transmissão do ensino, do aprendizado, mas sim a presença, para que haja a socialização das ideias. Então, o que a igreja se propõe? A também seguir essa orientação pedagógica. Então, nós vamos apresentar hoje, e a gente vai acompanhar historicamente, para chegar até Mara, a gente precisa retroagir uma data. Mas nós vimos na semana passada, eu tentei no quadro, porém é muitos dados, muitas informações, ao mesmo tempo, estar de frente para a câmera, escrever, é uma série de coordenação, de articulação, de transmissão que é muito complicado. Então pode esquecer uma ideia e daí impedir que os amados tenham uma compreensão melhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Esse é o assunto que está desenvolvendo nossa vinda até a escola bíblico-dominical. Vamos para a próxima. Sim, só deixa aí. Aí vocês vão, poxa, que bom, saiu do quadro, foi para essa tela, que bom, colocou o retroprojetor. Tudo isso, recurso, equipamento, tudo isso é pesquisa. Eu pesquiso, passo para ele, ele digita, aí vem, cadê a lona? Aí tem que comprar a lona. Cadê dinheiro? Não tem. Aí você tem que... É uma série de coisas, irmãos. Então, por que eu estou tomando esse tempo? Para vocês entenderem e virem para o altar. Uma crítica extremamente bem recebida. Agora, o que está... Vem cá, está precisando de mim? Estou. E aí a gente vai dar a tarefa. Então, nós vamos ver aí, olha. Cadê Mateus, cadê a minha canetinha? Então, eu quero apontar aqui, me utilizar do laser, para poder facilitar aqui. Conexão dos fatos, marcos de amargura. Nós vamos encontrar vários tipos de amargura. O que nós estamos estudando? Mara. É o local ou lugar da parada do povo de Deus, que foi intragável, dissaborosa, amargosa, ogerizante. Ou seja, eu não quero isso. Por que isso aconteceu? A gente tem que ver que Deus trabalha com um processo de transformação. Então a gente apenas estuda isoladamente Mara, mas não compreende tudo que vem atrás. Então é Deus trabalhando um processo de um povo. Então nós, para compreendermos Mara, temos que compreender todo um processo. Qual o processo esse? Nós vamos ver aqui, ó, conexão dos fatos. Nós vamos ligar, nós vamos juntar as peças para que você compreenda melhor o que Deus está querendo transmitir para conosco. Olha aqui, conexão dos fatos, marcos de amargura. Onde nós vamos encontrar amargura para desembocar na outra amargura e vendo uma amargura bem central, bem no meio. Que é isso? Essa amargura, a sensação, o sentimento, a experiência, a vivência de algo que gera mal-estar, desagradável, é preciso a gente, se eu tenho um assunto falando de amargura, não estou falando só de eu beber a água e sentir amarga, está falando de uma sensação repugnante. Então essa sensação repugnante, eu preciso saber por que Deus permitiu. Ora, se Deus permitiu essa sensação repugnante, então Ele está querendo ensinar alguma coisa para nós. Exemplo, Ele também sentiu repugnância. Então Deus sentiu amargura. Mas para Ele sentir essa amargura, é preciso compreender todos os fatos, ou uma parte deles, que marcam uma conexão. Está dando para entender? Que a gente vai, olha bem, aconteceu um problema com a gente. Aí você, meu Deus do céu, por que aconteceu isso comigo? Todos nós temos a tendência de buscar a causa porque
algo desagradável, reprovável, infortúnio, inoportuno, aconteceu. Será que eu fui o culpado? O povo lá, depois de 3 dias de deserto de sul, somos os culpados. Eles não se acharam. A culpa foi de quem? Moisés e Deus. Era fácil culpar o outro. Então, é fácil a gente, diante de um problema, de um dissabor, foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu tio, foi culpa do pastor, foi culpa do fulano, beltrano. O que Deus está querendo ensinar, a partir do momento que eles vão beber aquela água de amargura, ele fala, olha, me permita, expressão minha, não de Deus, vocês têm culpa no cartório. Eu tenho culpa no cartório? Tenho. Vamos lá, vocês estão reclamando, vocês estão murmurando, vocês estão fazendo coisas que, claro que humanamente é aceitável, depois de 3 dias de grande fadiga, exaustão, quem é que não vai reclamar? Mas vamos pensar, aí eu quero levar a pensar, isso está no livro? Não, isso é trabalho, é pesquisa, é desenvolvimento das ideias. Para quê? Para dar a vocês uma sequência de informações, a fim de que, bom, na minha vida, por que isso está acontecendo? Então eu vou retroagir. Bom, na minha infância, na minha adolescência. Então, quando a gente faz essa análise, essa reflexão em torno do histórico da nossa vida, facilita o processo de não errar menos. Amém? Quem está aqui? Então é isso que nós estamos querendo. Eu estou gastando bem essas palavras, a fim de que vocês compreendam qual é a nossa intenção, aliás, pretensão. Então nós vamos ver a primeira amargura, que a gente vai identificar, mas existem outras amarguras, sim, mas é a amargura de Jacó. Quem é Jacó? É o pai do clã. Qual é o clã? As 12 tribos. O que fez Jacó? Foi para uma terra dos seus parentescos, e ali encontrou Leia ou Lia, Raquel, casou, teve 12 filhos, retorna para Canaã, fica lá em Canaã, chega a Canaã, prolifera, cresce, até que um dia vem uma fome, uma coisa enorme, gigantesca, atinge o mundo inteiro. Quem é que tinha o poder de alimentar? Egito. Amargura mundial, sofrimento. Vai os filhos de Jacó para onde? Para o Egito. Opa! O que aconteceu com o povo de Deus? Deus queria tirar de onde? Do Egito. Então eu vou juntando as ideias, por isso que eu tenho dito aqui na igreja, e nos lugares por onde eu vou, a Bíblia, ela foi escrita para toda a humanidade, mas ela só é revelada para os filhos. Ou seja, você quer descobrir, quer penetrar, quer ter acesso, daí citei lá o destaque do livro de Hebreus, que o véu foi o quê? Rasgado. Nós temos acesso. Então, o que é acesso? Transitar livremente. Eu posso conhecer, porque eu tenho a mente de Cristo, eu vou conhecer. Qual é a razão de eu conhecer? Conhecereis a verdade, a verdade. O que aconteceu com o povo? Eles precisavam conhecer a verdade, para ser liberto de onde? Do Egito. Eu preciso conhecer a verdade, porque eu conhecendo a verdade, vou libertar-me de quê? Do Egito que há em mim. Todos nós temos um Egito. Então, vamos lá. A amargura, todos estão vendo esse quadro, está difícil. Está dando para enxergar o quadro? Nem todos, né? Lá atrás não está enxergando não, né? Bom, a Abner falou que não. Bom, a gente apagou todas as luzes para facilitar. Só existe uma maneira, a gente tampar aquilo ali para que o reflexo da janela não venha para cá. Aí sim, facilitaria. Na próxima, está vendo que cada domingo a gente vai aprender na necessidade de se ter algo que lhe garanta melhor aprendizado. Então aqui, ó, amargura de Jacó. Nós vamos encontrar aqui, José é dado como morto, jogado no poço sem água. Faltou acento, tá, armado? Nós corrigimos, mas faltou aqui, ó, de repente alguém, pastor escreveu água sem acento. Se me pegar aqui a originais, pode perguntar, nós não corrigimos? Água com acento. É que na hora de digitar, tem que ter alguém para corrigir, então a gente vai correndo com o tempo. Então aqui, ó, acento aqui na palavra água, um fosso. O que é um fosso?
É uma abertura, um buraco, uma sepultura. Aí a gente para e pensa um pouquinho. O povo está 3 dias no deserto. Qual era o destino deles sem água? O quê? Buraco, morte, fosso. Eu pergunto, Deus tiraria o seu povo, libertaria das garras de Faraó, onde tinha de tudo, por isso que eles tiveram lembrança da cebola, do alho, poró, do melão, quem está lembrado disso? Deus levaria o povo para o fosso. Só que havia um poço, que era o quê? De águas, o quê? Amarga. A morte. Opa, eu junto uma ideia do que aconteceu em Mara e vou resgatar uma lembrança de um fato. Por que eu tenho que lembrar desse fato? Qual é a conexão? Porque é José que vai garantir o povo onde? No Egito. Quem é que recebeu o povo de Deus no Egito? Se José não fosse jogado no poço, num fosso, se não fosse dado como morto, garantiria Israel estar no Egito? Então o que eu quero chamar a atenção, é todo um processo, Deus sabe da história. O que Deus quer de cada um de nós? Construir, através das informações, o destino de cada um de nós. Amém? Se eu tenho mais conhecimento, eu melhoro melhor, me permita a redundância, eu melhoro o destino, eu possibilito errar menos, ok, Alice? Então, José é dado como morto, seu pai fica sabendo, meu filho está morto. Eu pergunto, José é um tipo de Jesus no Velho Testamento? Com a resposta, sim. Qual o significado do seu nome? Aumentador. Olha, Deus jamais registraria alguém com um nome que não garantisse a promessa. Quem está aqui? Se tem promessa, ele é um tipo de Jesus, ele é aumentador, só que foi diminuído na família. Ele era o quê? O filho mais o quê? Querido. Só um parênteses aqui, está vendo? Essa turma pescou logo, já vai providenciar algo. É assim que tem que acontecer com você. Amém? Viu algo? Está faltando um corpo descartável, vou colocar lá. Amém? Senão não sou igreja. Então, olha só, obrigado à turma que já está se mobilizando para tirar o reflexo aqui. Então, o que a gente aponta aqui? Que cavaram uma sepultura para quem? Para José. Ou Deus permitiu que os seus irmãos, por ciúme, por inveja. O que é ciúme e inveja? Amargura emocional. Eu não tenho o que o outro tem. Está dando para entender a extensão aqui? Não adianta estudar Mara isolando esse fato. Tem que estudar Mara compreendendo com as realidades da nossa vida. Então o que aconteceu? Os seus irmãos tiveram inveja e ciúme porque José era o preferido. Deus tinha um propósito com ele. E quem é que viu isso? O inimigo. O inimigo enxergou e viu. Ah, esse aí tem uma marca de transformação, de mudança. Quem recebe essa palavra? Então o que o inimigo faz? Vai perseguir aquele que tem uma exposição. E aí o que aconteceu? Os seus irmãos, movidos por isso, e nos bastidores estava o inimigo. Pá! Como é que ficou o coração de Jacó quando soube que seu filho mais querido estava considerado como morto? O que é que entrou nele? Uma amargura. Daí colocamos o nome como amargura de Jacó é dado como morto, jogado no poço. Esse poço é com água ou sem água? Está vendo a providência? Já colocou assento aqui. Amém, irmão? Então aqui, ó, jogado no poço sem água. Eu pergunto, Mara tinha água? Tinha. Podia beber? Não. Jogaram ele o quê? Num poço sem água. Tinha água para beber? Aí a gente une os dois pontos. Por quê? José é a ponte que liga a primeira amargura do povo de Deus com o quê? Com Mara. Porque é José que é vendido como escravo e ele entra onde? No Egito. Ele entrou no Egito. Eu pergunto, o mundo é o quê? O Egito. Estamos no mundo, mas nós não somos o quê? Do mundo. Mas há muitos Egitos dentro de nós, que precisam ser o quê?
vomitado. Amém? Então, quando eles veem aquelas águas amargas, não é lembrar do melão que é doce, do alho poró, da cebola, nem do delta. Fala assim, Egito era amargo e a gente não sabia. Quem está aqui entendendo? O mundo é amargo. Infelizmente as pessoas, não, que eu vou comer, vou beber, vou me divertir, é isso mesmo, vou cair no mundo, pensa que é doce. Só que vai levar o quê? A morte. Está dando para entender aí, gente? Bom, aí a gente vai aqui, ó, agora a amargura de José. Preste atenção. A amargura de José. José é levado como quê? Escravo. Aí você para e pensa, opa! O meu povo, o povo de Deus, no Egito era o quê? Escravo. O que isso tem a ver com minha vida? Bom, aí eu vou começar. Em algum momento da minha história eu fui escravo. Tem pessoas que são escravizadas emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, ministerialmente. Está entendendo? Então, eu começo a refletir, a pensar tipos de aprisionamentos. E quando eu começo a pensar nesse tipo de aprisionamento, sim, eu tenho que sair desse poço. Amém? Eu tenho que sair dessa sepultura. Essa amargura vai me matar. O que acontece com José? Aí a gente, primeira amargura de quem? Segunda amargura de quem? José é vendido. Sem o seu pai, sem a sua mãe, tem que lembrar que Raquel o quê? Morreu. Tu acha que Lia gostava de José? Quem está entendendo aqui? Aí você já se transporta para o seio familiar, as competições em que há os irmãos. Vamos levar para a família de Deus as competições que há entre nós. Quem está aqui? Então, gente, não adianta estudar só um fato histórico isoladamente. Eu tenho que compreender a dinâmica desse assunto sobre a minha vida. Quem está aqui? Então, ele, José, estava sozinho. A caravana dos beduínos passaram, os midianitas levaram ele para onde? E foi vendido. Eu pergunto, quem é que foi vendido no Novo Testamento? Jesus. Quem está aqui? E a gente começa a entender. Foi vendido por que preço? 30 moedas. Qual era o preço de um escravo na época bíblica? 30 moedas. Aí você para um pouquinho, 30? Aí eu estou vendo que é a mão de quem? De Deus. Está lembrado da Trindade aqui? Então aqui, José entra no Egito. Quando José põe os pés no Egito, ele está levando o que, irmãos? A promessa. De qual é a promessa? De aumentador. Quem está aqui? Quando você entra no lugar, pastor, isso é com José. Ou, quem aqui é filho? João 12, a todos quantos receberam, deu poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Todos quantos receberam o seu nome, João 12. Então eu sou filho de Deus, eu sou da família de Deus. Se eu sou da família de Deus, me permita, eu sou o queridinho de quem? Do papai, do Senhor. Quem que está me olhando com inveja, com ciúme? O inimigo. Ele vai usar o quê? As pessoas para o quê? Me jogar onde? Na sepultura. Está dando para entender? Ele veio se não roubar. Então você tem que encarar a Bíblia assim, meu amado. Então quando a gente entra nessa profundidade, José entra no Egito, o que é que ele está levando? A promessa, mas ele está levando uma coisa também, toda a família. Quem está aqui? Olha Deus já trabalhando, uma ação maligna, maléfica de destruir, arruinar, Deus vai fazer com que se transforme em quê? Em bênção. Quem recebe essa palavra? Então José entra no Egito, vai viver onde? No mundo. Quem está entendendo aqui? Está lembrado da experiência com a mulher de Potifar? Quem está lembrado disso? Não, você é meu. Tirou a roupa dele. Ele saiu correndo. O que é que aconteceu com ele? Foi preso. Jogado onde? No fosso. Jogado agora o que? Toda hora o inimigo investindo. Quem está aqui?
toda hora investindo, para criar o quê? Amargura. Quem está entendendo isso? Está entendendo, Ingrid? Elcio, está entendendo? Gerar amargura. O que o inimigo quer com os problemas da nossa vida? Gerar o quê? Amargura. O que a amargura vai nos ensinar? Opa, a refletir. Amém? A pensar. Por que meu organismo, meu corpo, rejeita o amargo? Porque eu não fui feito para viver o amargo. Eu fui feito para o quê? Leite e... essa é a promessa. Mas vai acontecer as amarguras? Vai acontecer. O que eu tenho que fazer? Enfrentá-la. Como? Deus um dia vai tomar providência, amém? Então aqui, olha, vai viver no mundo, provisão do rio Nilo. E agora o que ele vai comer e beber de onde? De onde, irmão? Do mundo. Ele está lá no delta, mas ele é um filho de Deus, amém? Ele precisa viver, e Deus tem um propósito, ter colocado você naquela empresa, amém? Ter colocado você naquela rua, naquela casa, naquela família. Deus tem um propósito, você está no meio do mundo, mas você não é do mundo. Você vai viver os dissabores, mas eu preciso enfrentar esses dissabores. Então, ele agora vai ter a provisão do rio Nilo. Se ele está bebendo do Nilo, o que é que vai acontecer com o povo dele? Vai beber do Nilo também. Quem está entendendo isso? Walter, está entendendo aí? Aí vamos agora. Ele aqui está diante da amargura, mas é aqui que Deus vai operar as maravilhas, amém? A cada dia de humilhação, duplicada honra. Quem recebe essa palavra? Você pode dar uma salva de palma linda para Jesus? Aleluia. Aqui, ó. Israel no Egito. Opa! Todos agora estão estabelecidos onde? No delta. Estão lembrados de Gósen? Eles vão ficar no melhor da terra. Onde? Tu acha que vai jogar eles no Sudão? Não, vão jogar eles no delta. Lá, plantando, tudo dá. Tudo! A terra é extremamente, altamente fértil. Quem que não quer viver na terra que tudo plantando dá, irmão? Claro, ninguém quer viver na sequidão. Só que a ação, se Moisés é pego por Faraó, ele vai parar onde? No calabouço. Quem está aqui? Vai ser o que? Aprisionou? Aí no Velho Testamento a gente vai encontrar o tratamento do Senhor dando a cidade de exílio. Quem está aqui? Todos que cometessem um crime, uma penalidade, tinha que ficar na cidade de exílio. Isso vai acontecer lá no livro de Êxodo, mais adiante, quando Deus vai dar os mandamentos e vai estabelecer as normas, os estatutos social, para a gente conviver, se relacionar socialmente. Presta atenção, porque ele foi parar em Midian? Midian é um exílio, para ser o quê? Tratado. Midian é amargura. Quando eu cometo algo errado, o que é que eu faço? Eu fujo. Não é assim que fazem as crianças? Eu estava essa semana, eu e a Cris atendendo algumas pessoas. Essa é a síndrome. Todo o nosso erro, tudo aquilo que a gente faz, a gente procura a cama ou o armário. Quando criança, hoje a cama e o armário são em outras maneiras das fugas do refúgio. Deus vai exilar Moisés. Eu pergunto, ele está sendo aprisionado por quem? Por Deus. É o cativeiro de Deus. Então lembre-se que você tem um cativeiro, amém? Uma falha sua é para você, não vou fazer mais isso. Quem está aqui? Porque eu estou com Deus, Deus vai levar ele no trato. Vai levar para o meio de um povo que ele não conhecia. Agora, irmãos, pare um pouquinho, porque é muita coisa para se falar. Imagina a amargura desse homem distante, agora, do palácio, do bom e do melhor, da família, do povo, de tudo. Ele está agora colocado num local onde ele não tem acesso a nada, ele vai ter que refletir e reviver e reconstruir a sua vida. Então, um dano que a gente comete, ou alguém faz um dano contra nós, e a gente parte para a fuga, é para a gente o quê? Crescer. Amém? Então, qual é a amargura? A amargura de Moisés.
Por que nós pontuamos essas amarguras? A amargura de Jacó, a amargura de José, agora a amargura de quem? Moisés. Qual a outra? Diante da sarça ardente, ele está com 80 anos, 40 anos ele está no delta, na casa de Faraó, ele comete o assassinato com 40 anos, vive mais 40 anos em Midian, e aí ele tem um encontro com quem? Com Deus, no capítulo 3 de onde? De Êxodo. No capítulo 3, ele vai subindo, pastoreando, apacentando as ovelhas, daqui a pouco ele está no monte. Ele está no monte, vê uma árvore, um arbusto, pegando fogo, ele olha, aí Deus se revela para ele. E qual é a revelação? Que ele tinha que onde? Que? Retornar com a missão. Toda vez, qual é a lição que eu tiro? Nós tiramos, e precisamos aprender. Toda vez que há uma fuga minha, eu sou tratado por Deus, e eu vou retornar, eu tenho que entender que o propósito é para cumprir uma missão. Quem está aqui? Quarta-feira passada nós ministramos. Quem tem missão não olha para trás, olha para frente. Quem recebe essa palavra? Então nós temos aqui a amargura de Deus, porque se você pegar o capítulo 3, você fala, estou chateado, estou irado, eu estou amargurado, estou massacrando meus filhos, meu povo. E aí no desabafo de Deus, que não dá tempo de a gente ler tudo, estou só passando essas informações, capítulo 3 de Êxodo, está bem? Você vai ler, vai ver Deus desabafando. Moisés, conto contigo. Ricardo, eu conto contigo. Amém. Deus está dizendo, olha, você está esperando a sarça ardente? Ah, tá? Então tudo bem. Você é um arbusto, e eu estou pegando fogo na sua vida, amém? Então eu estou te revelando, não vai querer ver uma goiabeira pegando fogo, Deus pode fazer isso, mas quem é que está queimando? Somos nós, porque o Espírito está em nós, então está revelando. Será que você não está entendendo que eu tenho a missão com você? Sai dessa amargura, amém? E ele liberta o povo de Deus, aí começa o quê? A peregrina, Sucote, primeira, Etã, a segunda, Piarote, a terceira, amém? A travessia do mar, o quê? Vermelho. Só que existe aqui, ó, nuvem-mar. Lembre-se que o Senhor vai passar uma palavra para nesse nuvem-mar para Paulo, e vai explicar o seguinte: o meu povo foi batizado em Moisés, nuvem e mar. Aí a gente tem que fazer o link, ligar com o domingo passado, eu falando sobre o batismo de Jesus. Quem lembra disso? O pai fala, o filho está ali entrando nas águas, e o Espírito está conforme uma pomba. Daí nós explicamos a figura da deusa da fertilidade, do amor. Estão lembrados disso? Ísis, ela quer imitar quem? O Espírito Santo. Quem ela quer cobrir? Moisés. Pastor, tem muitas pessoas debaixo de entidades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que cobre. Se eu estou lembrado da frase, se alguém saiu das águas, é porque o quê? Entrou. Se a travessia aconteceu, é que eles precisavam passar por águas, pés a seco, porque eles molharam os pés onde? No Nilo. Quem está entendendo aqui? Daí vem o batismo, porque quando eles bebiam, quando eles comiam, era da água consagrada a quem? A Suboque, a Apis e a Ísis. Então Deus está fazendo, o que é batismo? Uma consagração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha os desvendamentos que a gente está aprendendo. Então você precisa atravessar, amém? Você precisa passar para o outro lado. Qual lado? Sair das trevas para... Só é ler lá, no capítulo 2, de primeira carta de Pedro. O que é que ele diz? Antes nós éramos o quê? Trevas. Mas passamos para a maravilhosa luz. Amém? Aí eu pergunto, isso aconteceu, essa travessia,
Tinha uma coluna. Coluna de quê? De fogo. E tinha uma nuvem. Para quê? Clarear o caminho. Está dando para entender isso, gente? Nuvem mar, que a gente vai entrar nessa profundidade no domingo que vem, que a gente vai explicar detalhadamente essa questão do batismo. Amém? Bom, próximo. Olha só que beleza. Viu como ficou melhor agora? Olha lá, botou lá um vermelho, a cobertura do sangue do Cordeiro, ficou tudo claro para nós. Vamos aplaudir o Senhor? Tudo claro. Obrigado, Dilão, obrigado aí. Então a gente, né, já vai, cada domingo, aprimorando aqui, ó, já botou o talona ali, tá bom? Vamos lá, agora, ó, 1, amargura de quem? Jacó. 2, amargura de quem? José. 3, amargura de quem? Moisés. 4, amargura de quem? Hein? De Deus. Como? Eu estou vendo meu povo sofrendo. Deus sentiu amargura. Qual é agora o quarto? Quinto, amargura de quem? Chegamos em Mara. Está vendo aí? Então acontece 3 dias no deserto de Sur, exaustão total, Deus tem que dar um alívio, aí vem o quê? Amargura. Está dando para entender isso aí? Adelson, entendeu? Entendeu ou não? Amém. Vamos lá, agora presta atenção, agora a gente vai entrar no aspecto cronológico. Tudo isso para entender porque foi desembocar em Mara, a amargura do povo. Como é que começa, antes de você entrar aqui na tela? Como é que começa? A amargura de Jacó. Quem é Jacó? Pai de todas as 12 tribos. De onde você veio? Das 12 tribos. Tu acha que o inimigo não vai querer armar amargura? Vai. Por quê? Porque você tem o símbolo do que? A marca da promessa. Quem é que primeiro sente? Jacó. Aí você pensa assim, opa, vou viajar um pouquinho. Jacó é pai e tem José, o seu filho, aquele que ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida. Quem é o filho do pai? Jesus. Jesus foi jogado onde? No fosso, na cova. Ele saiu que dia? No 3º dia. Amargura, ele saiu no 3º dia. José. Qual é a ligação com José? A gente vai ver. Amém? Então, visto isso daqui, Mara, vamos para o próximo. Agora, amados, nós vamos na cronologia. Eu posso ter isso? Pode. Eu posso tirar uma foto, print. Eu posso pedir uma cópia? Todos, qual é a resposta? Pode. Eu vou encontrar esses livros? Não. Isoladamente, sim. Um dado aqui, uma informação. O que eu fiz? Papirei, juntei e está aí. Nós montamos uma linha do tempo com todas as informações. Claro, onde? Linha do tempo, cronologia de acontecimento com foco onde? Em Mara. Onde nós paramos? Mara, amargura. Agora nós vamos aprender isso historicamente. Quando que se deu esses fatos? Por que eu tenho que entender isso? Porque quando você for estudar a Bíblia, foi assim, eu sei quando aconteceu isso. Como é que Deus operou. Daí eu expliquei, quantos anos tem um homem na face da terra, segundo o relógio dos cristãos, mais especificamente do judeu, 6.000 anos. Ah, mas eu conheço os homens sábios, neandertais, não sei o quê. Não estamos descartando isso. Estou dizendo que quando Adão nasceu na data qual? 4.000 anos antes de Cristo. Quando eu falar 1, 2, vocês vão ficar de pé, bem? 1, 2. Já sabe por que eu estou falando isso, né? Pode ser. Eu estou aqui falando, o pessoal está ouvindo, dormindo. Só Jesus. Linha do tempo, cronologia de acontecimento com foco em Mara. Aqui, ó. Quando que Adão nasceu? 4.000 antes de Cristo.
4.000 antes de Cristo. Por que eu tenho que saber isso? Quando Jesus nasceu, quantos anos tinha se passado? 4.000 anos. A partir de Jesus começa a contar a chamada era o quê? Cristã. Aí você vai ver na história, nos livros, depois de Cristo. Por que eu tenho que entender isso? Porque nós temos o Deus que é o Senhor da história. Nenhum fato desse está aí por casualidade, por eventualidade. Está ali por um propósito de Deus. Vamos lá. Olha aqui, qual o primeiro marco que eu vou fazer aqui? Na letra A. Quem está enxergando a letra A? Mais ou menos 2.000 antes de Cristo. Quem é que nasce? Noé e a arca, Gênesis 6. Por que eu estou colocando esse ponto? Moisés entrou nas águas dentro de uma arca. Dentro de uma? Noé achou graça aos olhos do Senhor, livrou o povo porque entrou dentro de uma? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Torna a dizer, não vai encontrar livros. Anota, tira foto, print para você. Por que eu estou pontuando? Para dar a você a consistência de entendimento de um povo em Mara. Eu pergunto, as águas foram amargas para Noé sem Cão e Jafé, suas respectivas esposas? Não. Foi amarga para quem? Sofreu juízo. Estão vendo aí? O povo de Deus, quando estava lá no delta, bebendo da água do rio Nilo, eles sentiram amargura? Não, do bom e do melhor. Mas quem é que estava sentindo a amargura? Deus. Então Deus, quando vê essa amargura ser estabelecida na vida, eu vou tirar você dela. Quem está aqui? Agora vocês entenderam o meu plano. Você não pode pular fora da arca, você tem que ficar dentro. Eu pergunto hoje o dia, onde está a nossa arca? Onde? A igreja. A pessoa me prova isso. Não se fala que Jesus é a arca. O autor dos Hebreus diz que ele é a âncora. Quem está aqui? Quem vai aportar e segurar a arca é Jesus. Quem está entendendo aqui? Aí você não quer dar importância à igreja? É uma responsabilidade sua. Tem mais gente lá fora do que dentro. Quando as águas começarem a serem turbulentas, está fechada, não entra. Porque o número de inscritos, ele já o quê? Fez como ele fez na arca. Selou, fechou, ninguém entra. Ele já selou aqueles que são dele. Vamos aplaudir o Senhor? Ele já selou que são dele. Então, por que eu coloco letra A como esse marco histórico? Mais ou menos 2.000 antes de Cristo. Para que você entenda, pontue, conheça dentro da história onde esteve esses homens. Aí você vai parar e pensar o seguinte: caramba, o pastor já falou sobre a construção da arca. Como é que eles carregaram aquela madeira pesada de tonelada? Não tinha trator. Ei, não tinha ainda inventado a roda. Como é que foi isso? Não tinha guindaste. Como é que é isso? Hein, Samir, me explica como é que eles carregaram aquela madeira? Nos ombros? Deus deu uma mãozinha, os anjos desceram, não sei, eu não estava lá, mas uma coisa sei, levaram 100 anos. Eu quero que, qual é a lição para nós? Mete a mão na obra. Deus não abençoa quem é preguiçoso. O impossível ele faz, então o impossível ele fez para a arca acontecer. Agora, quando ele vê nosso empenho, nossa dedicação, nosso envolvimento, nosso compromisso, ele abençoa. Quem está aqui? Ah, vai levar 100 anos, para você pode levar 1 segundo. É ele. Para uns ele 10 anos, 100 anos ninguém mais está aqui, né? Então vamos lá, volta lá a tela inicial, aqui ó, letra B. No ano de 1699 a.C., aí você se, poxa vida, tem um errozinho. Claro, que também esse C tem um pontinho aqui, tá, filho? Para depois a gente chegar, olha, eu tenho um mapa aqui que o pastor bolou, uma linha do tempo, leva, irmãos, você pode entregar para o seu pai, para o seu tio, para o pastor que for. Se ele não for ministrado, ele vai se perder aí. Quem está entendendo? Mas não é um problema nenhum
você compartilhar isso, não. Não há problema nenhum. Para depois não dizer assim, faltou o pontinho aqui no C. Meu irmão, a toalha limpinha, bonitinha para você comer, lanchar, almoçar. Tem gente que não vai criticar a comida, mas vai ver, ó, um pontozinho de sujeira na toalha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para encontrar defeito, há uma turma aí que vou lhe contar. Então vamos lá aqui, ó. 1686 a.C., letra C. Vamos lá, letra B. Letra B, voltando aqui B. 1699 a.C., quem é que surge letra B? José, o preferido de Israel, tinha quantos anos? Abra em Gênesis 37. Enquanto isso, os irmãos estão aí, vou beber uma água, porque a Ilana já foi lá, bebeu água, também puderam, com essa barriga de 1,20 m. Perdão. Lavínia, fez meu prato de comida ontem, no almoço? Vou deletar você do meu WhatsApp, hein? Aqui, ó, Gênesis 37, verso 1 e 2. Encontrou a idade de José aí? Quem já encontrou, diga amém. Jesus. Não encontraram a data de... Já encontraram a idade dele? Qual é a idade dele, Elcio? Quantos anos ele tinha? 17. Com 17 anos, o que acontece com ele? Ele vai, por orientação do seu pai, procurar os seus irmãos. Vai cair onde? No fosso, sepultura, na cova, sem água, amargura. Irmãos, se a gente pegar uma turma boa, pegar os adolescentes e ministrar isso, ele foi para fazer a vontade do pai, mas encontrou os irmãos que jogaram ele numa furada. Olha isso para os adolescentes. Olha a profundidade que poderá lhes compreender isso. Amada, a Bíblia só tem orientação. Só é preciso mergulhar. Senhor, o que o Senhor quer falar aqui? Ninguém tem como, amado, negar que Deus revela. Olha aqui, com 17 anos, Gênesis 37, ele vai, aí acontece que mataram um bicho lá, vou dizer um bicho, vocês vão entender o que está na Bíblia, que é que mataram, colocaram ele com sangue, sujaram a roupa dele, papai aqui ó, uma fera o quê? O que eles disseram o quê? Uma fera o matou. Poço e fera. Eu pergunto, são duas realidades. Uma é verdadeira e a outra que é mentir. Qual é a verdadeira? Que ele estava no fosso, mas não disseram isso para o seu pai. O que é que falaram? Uma fera o quê? Matou. E trouxeram o que para provar o quê? O seu manto, a sua túnica, as suas vestes. Estava o quê? Com marca de quê? Sangue. Uma fera o matou. Ei, se José é um tipo, pegaram a túnica de Jesus, sujaram de sangue. Quem está aqui? Estão entendendo a Bíblia agora um pouquinho? Estão ligando os fatos? Estão ligando os fatos? José entra com 17 anos, agora na letra C, no ano de 1686 a.C. Se você pegar 99 menos 86, quantos anos vai dar? Hein? Vamos matemática. Hein? 99 menos 86, 13. Hein? 13 anos. 17 mais 13. Com quantos anos José começou a ser governador? José, governador de Egito, com quantos anos? Gênesis 41, 46. Ei, peraí, vamos ligar? Vamos ligar. Com quantos anos começou o ministério de Jesus? Quantos anos começou o governo de José? José estava no mundo para tirar o seu povo. Jesus veio para o mundo para tirar o quê? O seu povo. Quem está aqui? Quem pode aplaudir o Senhor? Então, por que eu estou apresentando? Aí você vai entender por que o pastor está trabalhando cronologicamente, para você pescar isso aí, ou pescar entre aspas aqui, amém? Aprender,
Então a gente pesquisa, trabalha para poder transmitir essa informação para você. Letra D, em 1676 a.C. Aqui, ó, letra D, 1676 a.C. O que acontece? Vai sobre a letra D. O clã israelita no Egito. Lembra de toda a história? Eles agora estão dentro do Egito. Aqui, ó, com quantos anos ele é governador? Com? O clã israelita no Egito, depois de quantos anos que eles vão ver o irmão? Quantos anos? Você diminui, volta lá, volta a linha do tempo, volta lá, filhão, aqui, ó. Pega 1686 menos 1676, quantos anos? 10 anos. Aí quando você lê a Bíblia, fala, meu Deus, ninguém vai prestar atenção nisso. São pouquíssimos que leem a Bíblia. Se passaram quantos anos? Que depois o pai vai ver que ele não estava morto. Quantos anos? Quantos anos? 10 anos. Aí eu pergunto, biblicamente 10 é o quê? A lei. A lei de Deus. Então o que isso tem a ver? Qual é a denúncia? Que Deus é justo. Quem está aqui, quando Ele dá os 10 mandamentos, Ele quer fazer o quê? Justiça. Quem está aqui? Então a gente vai prestar atenção nos números, irmãos. É a pista para identificar a operação de Deus. Como na minha vida? Amados, veja a sua história. Meu Deus, que fato aconteceu? A nível de amargura. Com que idade eu tinha quando foi a primeira amargura? Depois a segunda amargura. Eu quero dizer que a nossa vida existe um ciclo. Todos nós enfrentamos um ciclo. Nenhum ser humano é fora do ciclo. A lua tem o seu ciclo. A mulher menstruada tem o seu ciclo. Quem está aqui? A vida espiritual tem o seu ciclo. Aí você precisa interpretar. Quem está aqui? Você tem que interpretar isso. Os números denunciam exatidão. A matemática, ela é lógica. E Deus é matemático. Ele trabalha com matemática. Amém, Hugo? Deus trabalha com os números. Quem está aqui? Você igual um pastor. Eu estava, permita abrir um parênteses, e mandei para ele porque ele tem 2 filhos, amigaço meu, Marcos Trindade, pastor de Imbitiba lá em Macaé, um igrejaço, 6 andares, elevador, tudo começou de baixo. Um homem de Deus abençoador. Bom, ele tem um casal de filhos, e o filho dele já tinha filhos, e agora nasceu 3 meninas, né? 3. E o nome dele é Marcos Trindade. Quem teve no casamento da Sâmara, foi ele que fez a oração ali. Não sei se o pastor lembra. Então, meu amigo, e eu queria agradecer, e eu brinquei com ele, rapaz, o teu nome tem um selo dos gêmeos que nasceu, trigêmeos. Ele, como assim? É numerologia? Eu falei, não, é bíblico. Trindade está na tua vida, Trindade está no teu nome. Então Deus marcou a tua família com 3 gêmeos. Eu falei, caramba. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, amém? Bom, se eu tivesse que arriscar, diria que vai nascer uma menina e um menino aí, Ilana. É possível, hein? Só a menina. A outra. Vamos lá, voltando para cá. Nós paramos na letra D. Agora a letra E. 1600 a.C., letra E. O que acontece na letra C? Letra E. José, com 110 anos, morre. Gênesis 50, verso 26, Êxodo 1, 6. Eu pergunto, olha aqui, com quantos anos ele era governador? 30. Quantos anos? 30. Com quantos anos ele parte? 110. Pega 110 menos 30, quando ele era governador, quantos anos dão? Oi? Teve um homem que disse o seguinte, passados 70, é cansado o quê? Ou ele disse enfado, exaustão. Quem está entendendo? Deus trabalha com número. Ele tinha que partir com a exaustão, porque ali começava um ciclo, e a gente vai mostrar isso aqui. Meu Deus, não sabia como ler a Bíblia. Agora vocês vão ler assim, prestando atenção em tudo, amém?
Ouviu aí, Catinha? Prestando atenção em tudo. Sabia que tem um ciclo profissional na sua vida? Sério? E a gente tem que entender como é que Deus trabalha com ciclo. Tem pessoas que pegam logo, assim, esse é o ano da promessa, todo ano é ano da promessa, amém? Mas Deus tem um plano para cada um de nós, um determinado marco. Acabou. Quem está aqui? Aqui começa uma nova história, amém? Ok, Tati? Então aqui, ó, letra E, José com 110 anos, volta aqui o E para cá. O que acontece com ele? Parte, aqui tem um marco. Depois que José partiu, meu irmão, ele era o que? Estão lembrados daquele manto que foi ensanguentado? Deus falou assim, não, esse sangue não é derramado em vão, enquanto você for vivo, eu vou cobrir, amém? Quando eu digo Êxodo 1,6, estão lembrados quando eu li há 2 domingos passados, e Faraó não lembrou da geração de quem? De José, não conhecia quem? Foi apagado. Por isso que estou citando Êxodo 6, mas existia uma cobertura, porque Deus colocou ele lá dentro. E aí a gente vai ver o seguinte, se você pegar, espera aí, só um instantinho, ok, se você pegar aqui, 1676, letra D, a letra E, quantos anos tem? 1066, 1606, você vai fazer a conta aí. Bom, letra F, nascimento de Moisés, quando é que Moisés nasce? Em 1500 e quê? 43 antes de Cristo. Ah, não estou entendendo isso não. Estou falando de Jacó, primeira amargura. Estou falando de José, estou falando da amargura. Estou falando de Moisés, amargura. O quadro anterior com esse quadro. Fatos, apontando para Mara. Esse, cronologicamente, para que você tenha o compartilhamento das ideias. Então, 1543, nasce quem? Nasce quem? Olha a data. Que isso, como é que o senhor sabe que nasceu 6 de março? Pesquisa. Eu pesquisei, não. As pessoas, os estudiosos vieram de mim, o que a gente vai encontrar? Pode procurar qualquer Bíblia, não vai ter 6 de março. Por quê? Você tem que adquirir outros materiais. Não é à toa que tem lá 1272 livros. Tem que estudar. Quem está aqui? Tem que estudar. E aí a gente pesquisando encontrou que ele nasceu quando? Aí você agora pode pegar o Facebook, sei lá, o internet, que data nasceu Moisés? Não vai ter. Março, aí você tem que estudar o calendário dos judeus, saber porque Moisés tinha que nascer em março. Deus tem os seus marcos, olha bem, eu te escolhi desde o ventre. Quando eu escolhi, Deus sabe a data que você nasce e morre, amém? Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, quem que ele não? Então Deus tem um marco, a sua vida é um ciclo. Agora, suicídio, se embebedar, se envenenar, aí é decisão sua, mas Deus tem um marco, você não vai morrer agora. Quem está aqui? Eu decidi, você não vai, o inimigo vai fazer isso, não. Vou matar Jó, não vai, você não vai tirar a vida dele. Amém, irmãos? Então vamos lá. Aí aqui, olha, nascimento de Moisés, 6 de março de 43, letra G, Moisés mata um egípcio. Estão lembrados que eu coloquei naquele mapa anterior? Letra G, aqui, ó. Volta o quadro, lá no mapa, lá em cima, volta. Aqui, ó, letra G, em 1503 a.C., Moisés mata. Quantos anos ele tem? 40 anos. Com 40 anos já começa o ciclo dele. Bom, não vou deixar você sem cobertura, você vai para Midian. Quando ele chega em Midian, 40 anos lá, aí vai encontrar a sarça ardente, letra H, o chamado da sarça ardente. Quantos anos ele tem? 80 anos. Aqui, ó, 1503,
43 para 1513, onde há a chamada dele. Quantos anos demorou para a chamada de Moisés? Quantos anos? 80 anos. Mas chamado o quê? Visível. Porque desde o ventre da tua mãe que eu te escolhi. Bom, eu pergunto, lá no deserto, qual era a idade de Moisés? 80. Quem é que escreve os Salmos 90? Quem é que escreve? Moisés. Qual a declaração dele? Enfado, cansaço, depois de 70 só é cansado. É isso que ele quer dizer. Quando é que ele faz esses salmos? Em Midian. Quem está aqui? Tá. Bom. Vamos lá. E ele retorna, vamos lá para o... Em 1463 a.C., aqui ó, letra H, volta para cá, 1463, letra o quê? Chamado dele, morte de Moisés, com 120 anos. Qual é o ciclo? 40, 40, 40, 3 vezes 40. Agora sou um homem, palácio 40, bebendo do Nilo, no deserto, sem beber água do Nilo. Por que vocês acham que Deus escolheu ele? Porque ele sabia como tirar água do delta da vida dele. Ele queria ensinar o quê? O povo. Então, pessoas que Deus escolhe para ministrar sobre sua vida, foi escolhido se tem compromisso com Deus. É para ensinar você a tirar o quê? A água do delta que há em quê? Em você. Quem está aqui? Então Deus, ele fala, ele passa por esse aperto, para ele aprender que o que ele tem que transmitir é o que ele vive. Amém? Então Moisés morre com 120 anos. Agora, nesse período aqui, volta para lá. Olha aqui, ó, tem um intervalozinho. Aqui, ó, esse intervalozinho entre 1463 do H, aqui tem uma data, 1423, 6 de março, que ele nasce, 1422, aqui, ó, em Canaã, 10 de abril de 1422. Como é que o senhor sabe disso? A Bíblia dá pista. Fala sobre o Pessá. O que é Pessá? Páscoa. A Páscoa é celebrada quando? Em abril. Estão lembrados da morte dos primogênitos? Quem está aqui? Então, na morte dos primogênitos, começa um fato. Qual é o fato? Em abril. E quando que eles iam celebrar a Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? Passar por... Eu pergunto, as águas atropelaram eles? Não. Eles passaram por onde? Por cima. Quando eles entraram em Canaã, entraram quando? Em abril. Porque o Senhor é a nossa passagem. O Senhor é a nossa travessia. O Senhor é a nossa Páscoa. E a Páscoa, o que fizeram da Páscoa do dia de hoje? Fizeram ela o quê? Doce, mas ela é o quê? Amarga. Quem está lembrado agora aqui de Mara? Olha a Mara aí. Toda uma orientação para compreender isso. Então, nesse amarelozinho, é o intertício, o intervalozinho entre 423 a 1422. É bênção, é mamar, é leite e mel. É, minha irmã, faz essa tua travessia aí, minha irmã. Bom, esse intervalozinho aqui azul, aqui ó, Moisés aqui está com 40 anos na jornada no deserto, 40 anos. Esse azul é a jornada, são 40 anos. Eles entram em Canaã no dia 10 de abril de 1422. Agora vamos para o amarelo lá, dos 80 anos. Esse mapazinho aí. Tem um outro, não tem? Se você não quiser, tem aquele outro mapa dos 80 anos. Que você fez, o slide não fez não. Tá bom. Então, olha só, rapidamente. Dos 80 anos a partir dele, Moisés retorna ao Egito para cumprir a missão de libertação do povo de Deus. Aí aqui eu explico detalhadamente, dia 14 de abril eles estão ainda no Egito, de 15 a 17 de abril, eles estão de Sucote, eles passam por Etã, Piarote, ok gente?
Já estou dando a data da travessia. Eu pergunto, quantos dias eles passaram no deserto do sul? 3 dias, entre 17 a 20. Então aí comprova os 3 dias no deserto do sul. Por que tinha que ser 3 dias? Vamos lá, rapidamente. Quando, de uma certa maneira, terminou a amargura, a fome do povo de Deus? Quando José tinha quantos anos? 30 anos, ele era governador. Quando começou a libertação do povo na face da terra? Quando Jesus entrou, quantos anos ele tinha? Com a sua palavra? 30 anos. Quantos dias ele passou no deserto, na morte, na sepultura? 3 dias. Bom, mas para dar Mara, a gente depois de 3 dias no deserto ter Mara, tinha muita coisa a ser expurgado neles, e tinha que enfrentar essa realidade da amargura. Então nós vamos ver aqui, ó, o nascimento, aqui, ó, desse período de Josué, quando eles estão em Canaã, passando pelos juízes, pelos reis, aos profetas, no período de mais de 1000 anos, de Josué, até surgir quem? Malaquias. Aqui, ó, Malaquias está nessa letra J aqui, ó, J. Profeta Malaquias, período chamado intertestamentário. É um período de quase 400 anos que vai surgir quem? Jesus. Então Jesus vai nascer aqui na letra K, aqui ó, nascimento de Jesus, 1º de abril. Qual foi a data que Jesus nasceu? Giovana? 1º de abril. 1º de abril no calendário do homem é o quê? Oi? Dia o quê? Por quê? Quem vocês acham que eles querem atingir? Quem vocês acham? Jesus é AV? Se ele nasceu, ele é AV? Quer que colocaram 1º de abril? Será que vocês não estão entendendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue? Quem tem um calendário, irmãos, do mundo, não somos nós não. Eles colocam as coisas exatamente para afrontar a Deus. Ah, mas eu pensei que era dia 25 de dezembro. Pelo amor de Deus, nessa igreja, você já foi ministrado milhões de vezes que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não. Está aí a data, ó, 1º de abril. Como é que eu sei disso? Os estudiosos pesquisaram. Por que não divulgam isso? Tu acha que vai mudar um calendário da indústria, do comércio? Precisa vender. Amém, gente? Entendeu não? Aí nós vamos ver aqui, ó, na letra aqui, ó, K, 5 a.C., 1º de abril nasce Jesus, e na letra L, vai para lá, para baixo, desce, batismo de Jesus com que idade? 30 anos. Com que idade? Com que idade? Qual é a definição da simbologia, do dimissionamento numérico? 3 dias no deserto, beber águas amargas. Aqui nós paramos no batismo de Jesus, porque a gente vai compreender agora, no domingo que vem, a figura de Moisés entrando nas águas, que era um ato de consagração de Moisés para Apis, Suboc e Ísis. Jesus vem desmanchar isso, com 30 anos entrando nas águas. Amém? Bem, vamos para outro, e aí a gente encerra, que nosso tempo já está... Não tem aquele outro não? Sim. Tem outro não? É aquele bom, a linha do tempo. Bom, volte um pouquinho para o outro mapa, da data. O anterior, volta lá. O outro. Gente, olha o que nós vamos ver aqui. Se alguém parar um pouquinho e pensar, bom, eu quero saber onde o pastor vai meter os 430 anos agora. Irmão, uma coisa que eu não sou bobo, nem imbecil. Olha aqui, não se sinta
agredido com isso, não. Estou dizendo isso para o inimigo. Amém? Olha aqui. Se você pegar a letra, aqui ó, H, o chamado da sarça ardente, H, que ano é esse? 1463. Foi quando Moisés aparece com 80 anos para tirar o povo de quê? Ora, se ele está com 80 anos, está tirando, como é que são 430 anos? Como é que são 430 anos? Se ele aparece com 80 para libertar o povo. Aí você, não, peraí. Foi quando José partiu. Tá bom. Quando José morreu, aqui ó, vamos lá, José com 110 anos. Êxodo 1,6, que é esse registro, e Gênesis 50, 26. Se você pegar letra E, 1606, menos 1463, acaba 1463, letra H, é quando Moisés aparece para libertar 80 anos. Se eu pego de 1000, aqui ó, presta atenção, letra E, pega 1606, menos 1463, quanto é que dá? Quanto é que dá? Está dando? Quanto é que dá? Ninguém soma, ninguém diminui? Bom, vai para o mapa anterior. Aí está. Amados, Deus não conta como é que a gente conta. Deus vai fazer valer o que Ele viu e aconteceu. Sabe onde estão os 430 anos? Foi quando Abraão fez o que o povo fez. Sentiu fome, recorreu quem? Qual foi a primeira vez que o povo de Deus põe os pés no Egito? Em Abraão. Deus viu tudo. Eu pergunto, Deus mandou ele entrar no Egito? Com a resposta? Não desce o Egito. O que é que ele fez? Foi lá. Foi para onde? Para o delta. Quando ele entra no delta, ele comete o quê? Uma gafe. Não é, ela é minha irmã. Um erro chama outro, um abismo chama outro abismo. Cede o mundo, vê se ele não te traga. Ah, só uma mentirinhazinha, só uma desculpa. Você não vai para o Egito. Eu estou com fome. Eu vou te sustentar, não te chamei? Quem está aqui? Quer uma ligação com a amargura? Fome e amargura. Vou voltar para o Egito. É isso que eu estou sentindo. Ao beber a água das águas de Mara, é o que eu senti durante 430 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha aqui, ó. Em 1892 a.C., aí eu estou dando todas essas passagens bíblicas, é quando Abraão mete o pé no Egito. Deus viu, desobedeceu, não era para fazer isso. Quem está aqui? A partir daí Deus começa a contar, 1, 2, 3 anos, 10 anos, 100 anos, poxa vida, Deus deixou passar esse tempo todo. Olha o que uma decisão pode fazer com a família, olha o que uma decisão pode fazer com a igreja, olha o que uma decisão sua pode fazer no ministério. Eu pergunto, vamos partir para aqui, quantos estragos foram feitos com essa igreja, por decisões? Agora quero levar para a prática. Uma decisão sua pode levar, não é só você, levar uma série de, porque você é uma pessoa coletiva. Por que você é uma pessoa coletiva? Porque o Espírito Santo habita em você. Você pode fazer um estrago tremendo. Quem está aqui? Quem está entendendo? Então, cuidado com essa decisão. Estou falando da decisão de um homem que foi chamado amigo de quem? De Deus. Decisões que a gente toma não é por nós não, irmão. Ainda mais se você é filho de Deus, pense na repercussão na sua decisão, o que pode implicar para outras pessoas. Ah, então eu sou preso às pessoas? Não. Desde o dia que você foi chamado, você não se pertence mais. Já não vivo mais eu. Ou você encara a vida com Deus. Aí você pensa, poxa pastor, eu poderia ter saído da igreja há muito tempo, mas eu não fui para o mundo, nem cedi as pressões. Por quê? Ah, pastor, é melhor não,
porque eu já conheço como que Deus trabalha, com um ciclo. Ser fiel até a morte, eu libero isso sobre sua vida, amém, meu irmão? Não cede não, irmão, porque você vai trazer muitas consequências. Aqui, olha, 1892 a.C., aí eu estou colocando esse intervalozinho, quantos anos tem? Aqui, ó, só vê esses textos todos, vai ver quando Abraão quer meter o quê? Em 12 é a chamada dele, em 12 tem um vacilo dele. Não, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Só que no verso 3, o que é que Deus falou para ele do capítulo 12? Se tu uma bênção. Quem recebe? Os problemas vão vir. Agora você tem que saber enfrentar essa realidade. Quando ele meteu o pé no Egito, aí Deus começou a contar, 1892. Aqui, ó, quando chega em 1677 a.C., o que que acontece, irmãos? Eu anotei aqui, que são muitas informações. A planilha que está aqui é a planilha que está nas minhas mãos. Porém, eu fiz algumas anotações, que na hora quando cheguei, por isso que eu atrasei 2 minutinhos. Se você aqui, esse marco aqui, Jacó foi para a terra de Labão, ficou 20 anos lá, sai de lá, ele está entrando em Canaã, ele precisa retornar para Canaã, ele retorna para Canaã, ele passa um tempo em Canaã. Com quantos anos ele foi? Ele foi para o Egito, com 130 anos. Quando ele entra com 130 anos, quantos anos está José? Com 40. Quantos anos ele morreu? Aí você vai ver. É que tem muitos textos aí, meu Deus, eu teria que passar uma série de informações. Eu posso passar para você depois, que eu anotei, que são dados posteriores. Jacó no Egito, com 130 anos, Gênesis 47, 9. Viveu 17 anos no Egito, Gênesis 47, 28. Morreu com 147 anos. Ele entra com 137, morre com 147, fica 17 anos. Para um pouquinho. Vamos lá, Walter. Com quantos anos houve a amargura de Jacó? Jacó sentiu amargura, que idade tinha o seu filho? Quanto? 17 anos. Tu acha que Deus erra na história? Jesus. Celi, com 17 anos, é a primeira amargura de quem? Jacó. Porque o seu filho foi considerado como morto. Quantos anos ele vive no Egito? 17 anos. Aí você peraí, existe um ciclo. Existe um Deus que controla isso. Amém, irmãos? Como é que ninguém fala sobre isso? Bom, a Bíblia está falando. Tem um registro, só que você tem que parar e fazer os cálculos. Bom, 10 menos 5 dá 5. Se você não para estudar a Bíblia, aí, meu irmão, não tem como. Agora, outro dado importante. José entrou com 17 anos, governo com 30, e reencontrou seu pai com quanto? 40. Com quantos anos Moisés reencontrou seu pai? Ele tinha 80 anos em Midian, mas quantos anos? 40. Quem está aqui? A Bíblia tem o seu ciclo, você precisa compreender a dinâmica de Deus, de transmitir que Ele não erra na história. Então, desde quando Jacó foi chamado até da idade de Abraão, se passaram quantos anos? 215 anos. Dos 215 anos que está aqui, ó, até 1462 a.C., volta o mapa anterior. Quando é que é 1462? E 1462, irmão? Ei, gente, volta lá. Aqui, ó, 1463, 1462. O povo entra o quê?
Quando eles saíram definitivamente das garras da escravidão, 215 anos depois. Se eu pegar 215, mais 215 dá quanto? 430. Deu para entender isso, gente? Eu sei que é muito detalhes. O que eu quero passar com isso, volta lá para o último papo, a gente conclui, que eu precisava passar esse último. Então, está tudo registrado. Só que aqui, ó, tem um determinado marco, que é em 1542, se você pegar a planilha anterior, você vai ver que Moisés está com 80 anos de rigorosa e dura servidão a Faraó. Quando ele retorna, é o ápice da grande dor. Por isso que Deus vai tirar ele com juízo. Amados, com quantas pragas aconteceu para tirar o povo? Quantas? Com quantos anos José viu a sua amargura se desfazer junto com Jacó? Quantos anos depois? 10. 30, ele é governador. Com 10 anos depois, com 40 anos, ele vai ver quem? O seu pai. Eu não estou morto. Quem está aqui, irmão? Quem está entendendo isso? Dá para mergulhar? Pai, eu não estou morto. Cada um dia que foi de amargura, agora eu estou aqui para lhe abençoar. Quem está aqui? Olha o que Deus faz, irmão. É muita profundidade para a gente transmitir. O que eu quero chamar a atenção, que com os 80 anos, ele expressa os seus Salmos 90. O que passar disso é cansado. Só que Deus deu vigor a este homem. E tem mais, com 120 ele não entra. Agora pare um pouquinho só. E aí, pode acender a luz, quem pudesse, acende a luz lá para mim. Quando tu falar 1, 2, 3, você vai ficar de pé. Carlinhos aqui, rapidinho. Pastor, eu posso obter isso? Pode. Está aqui, ó, você pode tirar, está aqui, ó. Tudo aqui, você pode tirar uma cópia. Ah, mas se mandar para o pendrive, pode, Fernandinho? Você vai perguntar. Se eu quiser dar para um amigo pastor, pode, não tem problema. Agora, ele precisa compreender por que o foco marca, que ele não está no meio da nossa realidade aqui de administração, então ele pode me entender. Bom, vamos rapidinho. Samir, vamos dedicar os dízimos, oferta, depois eu faço a conclusão. Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Eu quero concluir com a leitura de um texto que agora vai gerar em você outra compreensão. Matos, quem aprendeu, deu glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Vamos lá. Você pode dedicar os dízimos, oferta ao Senhor, através do envelope, procurando nossa diaconisa Samira Ruth, no cartão. Você que está em casa, pode ver o QR Code. Você pode também ministrar na sua vida, nos seus familiares. Você pode dedicar os dízimos, oferta. Pode. Vamos louvar o Senhor, mesmo sem microfone. O microfone é aberto aqui para o nosso Carlinhos. Estar em tua presença, Sim. amado aos seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Aleluia. Eu ouço a tua voz. Sim, Deus. Eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória.
Senhor, derrama tua glória. aleluia, derrama, Senhor, derrama tua Shekinah, Senhor, derrama em nossas vidas, inunda o meu ser. nos rios o teu amor. Aleluia. 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 Vamos pedir a nossa ministra diaconal, nossa Aline, vá orar ao Senhor, agradecendo os dízimos, ofertas. Por favor, vem aqui na frente, filha. Vem agradecer. Vê se o microfone chega até ela ali. Fica aqui do lado de cá que é melhor. Vamos agradecer, amado. Senhor amado Deus, nessa manhã, Senhor, quero agradecer, Pai, pelos benefícios a qual o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Agradecendo a Ti, Pai, mais um dia estamos na sua casa. Queremos agradecer os ofertantes da tua casa, os dizimistas, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos nessa manhã. Pai, abençoe esta casa, Pai, e o Senhor possa, Pai, prover a necessidade, Pai, de cada um a qual precisa, Pai, nesta manhã. Pai, agradecendo, Pai, por mais um dia, em nome de Jesus, amém, Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ok. Amado, pode sentar rapidamente. Abra lá em Deuteronômio. Você deve estar assim, pois já está avançado o tempo. A gente vai concluir aqui. Aproveitar todo o tempo necessário. Lá em Deuteronômio, capítulo... Vou pedir para o Alberto se ocupar. Hein, Alberto? E se o pessoal quiser, depois com o Fernandinho, ser responsável para querer enviar, né, toda essa planilha, né, PowerPoint para as pessoas, tá? Em Deuteronômio 34, a morte de Moisés. Por que eu tenho que ver isso aqui? Porque tem uma relação da morte dele com o nascimento de Jesus e com uma das maiores revelações que houve lá em Mateus capítulo 17, que é no Monte da Transfiguração. E aí Jesus levou em Mateus 17 3 pessoas que se tornaram amigos dele: Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos mais íntimos. Levou 3. E 3 se transfiguraram lá naquele monte. E aí você vai entender uma questão fundamental na vida de Moisés. Por quê? Imagine você todo o trabalho que ele fez, todo o trabalho que foi dado. Ele foge de um assassinato, mas antes ele foge da boca dos jacarés, dos crocodilos. Foge de Faraó, vai para Midian, foge da presença de Deus, mas Deus cercou ele. Você volta lá e Deus dá uma determinação: você não vai entrar em Canaã. Isso, amado, está dando muita dor de cabeça em muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra. Cada um tem uma interpretação, já vi as mais diversas. Deus mandou ele falar arrasto, mas irmão, isso tudo é considerações humanas, todas nós. Claro que tem alcances espirituais, mas a verdadeira causa está com Deus. Deus sabe por que não deixou ele entrar em Canaã, mas Deus deixa pistas. Deus tem os seus ciclos. Deus, quando ele estabeleceu os planetas, tudo segue uma regência, uma lei. E Deus tinha uma lei na vida de Moisés, como Deus tem para a sua vida também. No capítulo 34 diz assim, verso 1: Então subiu Moisés da planícies de Moabe ao monte de Nebo,
ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb, e a planície do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor, verso 4, esta é a terra que prometi com juramento a Abraão. Quem está aqui? Gênesis 12, botou o pé no Egito, eu tenho juramento. Olha aqui, Deus registrando, desde a promessa que fiz a Abraão. Quem quebra e vai para o Egito é Abraão. Que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, aos patriarcas, dizendo, a tua descendência darei. Eu te fiz vê-la com seus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu, não se lhe escurecera a vista, nem se lhe fugira o vigor. Os filhos de Israel prantearam, aí vai, que eu quero chamar a atenção, concluo. Tem muitas coisas que a gente nunca vai entender, mas não vai mesmo. A grande questão é nossa, que a gente quer entender. Os espirituais não precisam ter preocupação com entendimento, precisa estar em comunhão com o Senhor. Se a gente está em comunhão com o Senhor, a gente vai entender o sim e o não. Quem está aqui? Mas por que eu citei Mateus 17? Porque é a única vez que Moisés vai aparecer. O registro bíblico do aparecimento de Moisés, ele é sepultado, quem faz o sepultamento é o Senhor. Ninguém colocou mão naquele corpo. Se você for para o livro de Judas, você vai ver que Satanás disputava pelo corpo de quem? Moisés. Queria o corpo. Isso tem uma lição enorme, mas não é o momento. O que eu quero chamar a atenção, que ele vai aparecer depois, aí você soma, quando ele morre, quando ele aparece. Pastor, estude isso. Aí você vai ver, meu Deus, que ano profético é esse? Ele entra na história, em Mateus 17, quando ele é citado, quando Pedro vai dizer assim, não vamos fazer, apareceu Moisés e quem? Elias. E quem foi os três que ficaram transfigurados? Moisés, Elias e quem? Jesus. Graça, profeta, lei. Por que Moisés não entrou em Canaã? Porque ele entrou em Deus, e Deus entrou nele. Quem está aqui? Por isso que Deus cuida do corpo dele, porque ele entrou numa dimensão que? Espiritual. Porque a promessa dele era tirar o povo da terra, mas a terra que ele tinha que pisar não era Canaã, era celestial. Quem está aqui? Então a gente tem que entender essas coisas, amém, irmãos? Então nem sempre o que você semeia, você vai entender que você vai comer desse fruto, porque você é um homem coletivo, você pode plantar para dar para os outros. Quem está aqui? Então Deus tem essa promessa para a sua vida. Não ficamos de pé. Pastor, que eu não vou desfrutar. Moisés desfrutou o que você não desfrutou, a presença do Senhor. Já imaginou o único homem que Deus sepultou? Qual foi? Moisés. Quem era o único que estava no funeral? Quem? Isso é forte, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, indo para os nossos lares, pedir ao Senhor toda a gratidão por esse grande feito em nossas vidas. Aleluia. Vem cá, Bruninha, vem orar, agradecer. Dá um microfone aqui para ela, pega aqui e agradece, nos levando para os nossos lares. Daqui a pouquinho, às 19 horas, ceia do Senhor, amado. Ceia do Senhor. Se algum irmão te perguntar, o pastor proibiu criança de vir ao culto, proibiu pessoa com mais de... Proibir nada, o pastor não proibiu nada, pelo contrário. Venha, vinde unidos ao Senhor, venha.
Agora converse com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, para não criar nenhum problema e dizer que o pastor é responsável por isso. Eu quero trazer minha criança. É com você. Ninguém vai impedir de entrar na casa de Deus. Nossa Bruninha vai orar o Senhor, nossa ministra. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Pai. Estar aqui, Senhor, aprendendo, Deus, da Tua palavra, Deus, da Tua promessa, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por aprender, Senhor, que momentos das nossas vidas, Senhor, são momentos, ó Deus, amargos, mas para o nosso crescimento, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida do nosso pastor, Senhor, que se disponibilizou, Senhor, a cumprir o Teu chamado, Deus, e ser boca, Deus, Tua, Pai, para o nosso crescimento. Leva-nos em paz, em segurança, Senhor. Nos dê, Deus, um restante de dia abençoado. E que à noite, Senhor, estamos aqui, Deus, em comunhão, na ceia contigo, Deus, para aprender, Senhor, mais e mais, e vivenciar o Teu propósito, Senhor. Seja com cada um, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais um domingo precioso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Uma manhã abençoada para todos.